Deuteronômio 26:16, a palavra de Deus diz: cumpram as suas leis com todo o coração e com toda a alma. Sabe, há um ditado que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Sabe, entretanto, esse não é o tipo de conselho que Deus recomenda que você dê aos seus filhos. Se você quer que eles amem ao Senhor, seja um exemplo para eles. As suas ações e as suas palavras, a maneira como você trata as pessoas, a sua postura diante da vida, certamente servirão de modelo para eles, porque os filhos se espelham nos pais. Jamais se esqueça disso. Um exemplo: se você é intempestivo e intolerante, se você explode com facilidade e não mede palavras para expressar as suas insatisfações, provavelmente eles copiarão o seu exemplo. Porém, se você tenta ser uma pessoa equilibrada, que sempre procura agir com amor, com paciência, se costuma orar, ler e meditar na palavra, se costuma também ir regularmente à igreja, certamente eles procurarão imitá-lo. Por isso, guarde no seu coração, assimile e coloque em prática o conselho de Deus. Cumpra as suas leis com todo o coração e com toda a alma. Seja um exemplo de caráter e de fé para os seus filhos. Pense nisso. Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Marcos 8,36, a palavra de Deus diz: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Sabe, nós vivemos num intenso corre-corre constantemente. Às vezes, a família mal consegue se encontrar, quanto mais conversar, trocar ideias e aprofundar o relacionamento. A pressão pelo aperfeiçoamento profissional cresce a cada dia e isso exige de nós mais estudo, mais trabalho, mais empenho. A competitividade acaba sendo uma das características da sociedade contemporânea. Em muitos casos, as pessoas determinam o padrão de vida que desejam alcançar e, daí em diante, sacrificam todo o resto em busca de dinheiro, status e poder. O tempo excessivo dedicado ao trabalho ou ao estudo também acaba sendo uma desculpa muito comum quando as pessoas se afastam da família, dos amigos, da igreja e do próprio Deus. É muito natural você ouvir nessas situações coisas do tipo: tenho trabalhado muito, é que eu estou estudando de uma maneira intensa. Sabe, na verdade, o problema se resume a uma questão de prioridades mal distribuídas. E Jesus nos advertiu a respeito nesse versículo que lemos: de que adianta ganharmos o mundo e perdermos a vida verdadeira? O que adianta conquistarmos os nossos sonhos de consumo, darmos o melhor estudo aos nossos filhos, se para isso sacrificamos o nosso casamento ou criamos os nossos filhos distantes de Deus? Sabe, estabeleça corretamente as suas prioridades em relação à sua família, à vida cristã, à sua profissão, à sua carreira, seu dinheiro, seu lazer, enfim. Lembre-se de colocar Deus acima de todas estas coisas e confiar que é Ele quem nos sustenta e supre todas as nossas necessidades. Corra atrás de garantir uma vida verdadeira e eterna. Pense nisso. Terceira palavra. Não houve antes nenhum rei como ele, que servisse a Deus o Senhor, com todo o seu coração, mente e força, obedecendo a toda a lei de Moisés, e depois nunca houve outro rei igual a ele. Sabe, muitas vezes a expressão tal pai, tal filho é uma realidade em várias famílias, seja como elogio ou reprovação por determinada conduta. Na Bíblia, por exemplo, isso fica muito claro, principalmente no Antigo Testamento. Abraão, Isaque e Jacó perpetuaram o mesmo comportamento por pelo menos 3 gerações. Eram 3 homens de Deus que tinham um bom relacionamento com Deus, o Senhor, porém, os 3 tinham problemas com a mentira. Josias é um personagem bíblico que conseguiu contradizer esse ditado, ou seja, o seu pai e seu avô não foram bons exemplos para ele. Como o seu pai Manassés, Amon, que era pai de Josias, fez coisas erradas que não agradaram a Deus o Senhor, como está em 2 Reis 21:20. Josias então tomou um caminho inverso do seu pai e do seu avô. Ele insistiu em buscar a servir a Deus. Provavelmente ele tenha recebido uma influência extremamente positiva da sua mãe, Gédida,
que quer dizer amada do Senhor. Josias começou a reinar em Israel com apenas 8 anos e a palavra de Deus testemunha que ele fez o que agrada a Deus o Senhor e não se desviou nem para um lado nem para o outro, como está em 2 Crônicas 34:2. A sua fé, determinação em servir a Deus e a sua retidão o transformaram em um dos mais brilhantes e destacados reis de Israel. Não houve antes nenhum rei como ele, que servisse a Deus o Senhor com todo o seu coração, mente e força, obedecendo a toda a lei de Moisés. E depois, nunca houve outro rei igual a ele. Está registrado em 2 Reis 23:25, conforme já lemos no começo. Sabe, certamente, sua mãe foi recompensada por tê-lo ensinado a amar, obedecer e a servir a Deus. Não há influência mais significativa na vida de uma criança do que aquela exercida pela mãe. E hoje em dia, há muitas mulheres que criam seus filhos sozinhas. É uma tarefa muito difícil e de grande responsabilidade, pois ela está preparando e direcionando o futuro de uma vida. O empenho de todas as mães que se dedicam a educar os filhos será mais bem-sucedido quando transmitirem a eles amor e apreciação à palavra de Deus, tornando-se elas mesmas modelos de aceitação da sua vontade. Uma mãe comprometida com Deus e com seu filho poderá fazer toda a diferença. Pense nisso. Quarta palavra. Salmo 15:3, a palavra de Deus diz: Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito de seus vizinhos. Sabe, a palavra de Deus não deixa dúvidas quando condena comentários maldosos, insinuações, fofocas e ofensas que sempre ferem e prejudicam outras pessoas. Em Tiago 3, verso 6, lemos que a língua é um mundo de maldade, espalha o mal em todo o nosso ser. Como o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Este é um aviso muito sério de Deus que se repete em vários outros trechos bíblicos. Porém, infelizmente, nem sempre o encaramos com seriedade. O cristão não pode falar mal de outras pessoas, prejudicar seus amigos, espalhar boatos a respeito de conhecidos. Se agir assim, não estará agradando a Deus. As nossas palavras devem ser palavras que edificam. Nós precisamos edificar e não destruir. Isso não quer dizer que não podemos ser sinceros, mas tudo o que sai da nossa boca deve ser dito com amor, para o crescimento da outra pessoa e para a glória de Deus. Nós fomos criados para louvar o Senhor e não para julgar os nossos semelhantes. Assim como todo aquele que utiliza sua língua para o mal põe toda a sua vida em chamas do inferno, a pessoa que sabe controlá-la tem o direito de morar no templo de Deus, ser hóspede do Senhor, o que é uma grande honra. Sabe, Deus tem compaixão daqueles que enfrentam necessidades e sofrimentos. Jesus, aliás, mostrou o amor do Pai pelas pessoas quando curou doentes, deu alimento aos famintos e, especialmente, quando conquistou com a sua morte na cruz o perdão dos pecados e a salvação de todos os que nele creem. Sabe, o maior consolo que Deus nos dá é o da vida eterna ao seu lado, sem sofrimento e sem desigualdades. Mas o Senhor também se compadece, sim, dos que sofrem hoje aqui na nossa terra. Sim, se você estiver passando por dificuldades financeiras, profissionais, dificuldades na sua família, no seu casamento, enfim, seja qual for o sofrimento que estiver o afligindo, peça ajuda ao Senhor. Ore, pois Ele escuta as nossas orações e responde, apesar das nossas falhas e dos nossos pecados. Se você tem escutado o inimigo falar com você, dizendo, não adianta você orar, Deus não vai te ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz a você neste tempo. Ore ao Senhor, e o Senhor, com seu infinito amor, aquele que não nega auxílio pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu amor, lhe enviará o socorro. Ele é o Deus que nos salva, é o Deus que nos promete uma vida abundante. Agora, se você não está enfrentando dificuldade nenhuma neste momento, aproveite então essa oportunidade para servir a Deus, ajudando a quem precisa. Leve alimento, leve apoio, afeto, amor e a única mensagem que pode consolar aqueles que sofrem: Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que trata e cura as nossas dores e nos dá a paz. Acredite, Deus chama você hoje para ser um distribuidor do seu amor. Você pode ser usado, pode ser usada como um instrumento nas mãos de Deus para que muitas pessoas que estão sofrendo conheçam e experimentem
o inesgotável amor de Deus. Pense nisso. Quinta palavra. Marcos 12:17, a palavra de Deus diz: Deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. Sabe, muitos cristãos tentam administrar o seu dinheiro, preocupando-se apenas com os padrões que a sociedade estabelece. Mas uma boa administração requer que alinhemos os nossos planos com os planos de Deus, e por isso devemos colocá-lo acima de tudo. O dinheiro não pode se tornar um Deus na nossa vida. O alvo de toda pessoa deve ser amar o Senhor em primeiro lugar e não ser dominada pelo amor ao dinheiro. Em segundo lugar, Deus deve orientar todas as nossas decisões financeiras, investimentos, gastos, doações, poupança, enfim. O dinheiro não pode servir para alimentar desejos gananciosos. Da mesma forma, nós não devemos centralizar a nossa energia e o nosso esforço tentando viver conforme o padrão de outras pessoas com mais posses que a gente. Devemos ser, sim, gratos por aquilo que temos e viver de acordo com o que possuímos. O desejo por autossatisfação, o orgulho, a avareza e a cobiça sempre estarão nos rodeando, procurando nos fazer pecar. Alguns desses sentimentos podem nos levar a assumir dívidas e elas sempre serão prejudiciais à nossa vida, afetando inclusive os relacionamentos conjugais. Não caia nessa armadilha. Não caia na armadilha do compre agora e pague depois. Não se deixe levar pelas aparentes e falsas facilidades de cartões de crédito, cheques especiais, enfim. Planeje as suas finanças e gaste somente o que você pode gastar. Eu sei que não é fácil, mas o Senhor pode ajudar você. Busque nele ajuda sincera e seja determinado a viver conforme a sua condição financeira permite. Deus promete suprir as nossas necessidades e não os nossos desejos. Planeje os seus gastos, reúna sua família, preparem um orçamento juntos. Ore para que o Senhor oriente cada decisão sobre quais deverão ser as suas prioridades. Como nós sabemos, Deus é o dono de todo o ouro e toda a prata. Portanto, Ele tem muito a nos ensinar. Procure a sábia orientação do Senhor em todas as decisões que dizem respeito à sua vida financeira e obedeça às indicações divinas. Você só tem a ganhar se agir dessa forma. Creia nisso. Sexta palavra. 1 Pedro 2,19, a palavra de Deus diz: Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Sabe, se sofremos por fazermos o mal, esse sofrimento é justo. Mas se sofremos por fazer o bem e por obedecer à vontade de Deus, então mostraremos que somos seus filhos. Sabe, não é fácil para ninguém abrir mão de algum direito em favor do outro, especialmente se outra pessoa nada fez para merecê-lo. Por exemplo, imagine a situação: você chega na sua casa, já de noite, cansado, depois de um dia tarefado de trabalho. Tudo o que você quer é dormir tranquilo, descansar. Mas você tem um irmão que ainda não trabalha e prefere dormir de madrugada. Então, ele começa a fazer barulho e isso te incomoda. Você procura argumentar com ele, mas nada muda. Então, você precisa fazer uma escolha: brigar com ele todos os dias, abrir mão do seu direito de silêncio ou procurar uma alternativa criativa em favor da paz, como, por exemplo, dormir num outro cômodo da casa. Sabe, Jesus sofreu por nós, por mim e por você, e nos deu o exemplo. Quando ele foi insultado, ele não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz, como está no versículo 23. Sabe, na família e no casamento é necessário que estejamos dispostos a abrir mão dos nossos direitos em favor dos outros. Lembremos sempre daquele que abriu mão de tudo para sofrer e morrer no nosso lugar. Só assim, eu e você poderemos ser agentes da paz no nosso lar. Pense sobre isso. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Muito obrigado por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Pai, sermos agentes da paz, sermos mensageiros da boa nova, levar a Tua alegria, a paz, Pai, que excede todo o entendimento humano, a paz que vem de Ti. Senhor, que possamos ser mesmo portadores dessa paz, que possamos ser homens e mulheres comprometidos com a Tua palavra, que possamos ser cheios do Teu amor, Pai. Que tenhamos sabedoria no trato com as pessoas e, acima de tudo, Pai, que tenhamos discernimento e entendimento das questões espirituais. Pai,
Pai, que estejamos dispostos a abrir mão, muitas vezes, do nosso conforto pelo nosso semelhante, entendendo, Pai, que desta forma nos aproximamos mais de Ti e nos tornamos mais parecidos com Teu Filho amado Jesus. Pai, é verdade que o mundo traz um ditado que diz: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Na verdade, Pai, temos que ser modelos para os nossos filhos. Modelos, Pai, de homens e de mulheres que buscam a Tua presença, que têm o temor do Senhor como princípio e que, acima de tudo, Pai, busquem um relacionamento com o Senhor. Pai, o desejo do nosso coração é que os nossos filhos cresçam em sabedoria e em graça e que cresçam no conhecimento da Tua palavra e no relacionamento contigo. Pai, e entendemos a partir desta palavra que devemos e somos os modelos para os nossos filhos. Pai, ajuda-nos a sermos mais parecidos com Jesus e a buscarmos mais e mais a Tua santa, gloriosa e poderosa presença. Eu oro, Pai, e declaro uma palavra de bênção para todos os pais e todas as mães que recebem esta palavra neste tempo. Que a Tua graça, o Teu favor e as Tuas consolações, Pai, possam ser sobre essa casa, em nome de Jesus, nome o qual eu oro agradecido. Pai, que nós não tenhamos nenhum tipo de pressa, que nós não tenhamos, Pai, nenhum tipo de desespero, a fim de conquistar sonhos de consumo, Pai, a fim de conquistarmos status ou poder nesta vida. Antes, Pai, que o nosso coração esteja sempre diante do Senhor, buscando cumprir aquele que é o Teu propósito, Pai, cuidar com zelo, com responsabilidade, com amor da nossa família em primeiro lugar. Pai, que cada homem e cada mulher possa saber qual é o seu verdadeiro desejo para as nossas vidas, Pai, e a importância da família como primeiro ministério a nós atribuído. Pai, em nome de Jesus, a minha oração hoje é para que esta palavra possa produzir mesmo novidade de vida naqueles que têm corrido, Pai, em busca de realizações e de sonhos, Pai, de consumo. Pai, que todo engano, Pai, que todo erro caia por terra nessas vidas em nome de Jesus. É o desejo do meu coração e que a Tua graça, Pai, alcance cada um desses corações e que todos, Pai, possam entender que o Senhor é quem nos supre em todas as necessidades e que nós não precisamos de nada, Pai, absolutamente nada além de Ti. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos ensinado. Pai, eu quero orar agora pelas mães. Quero colocar diante do Teu altar principalmente as mães que educam os seus filhos de maneira solitária. Pai, mães que não têm o apoio de seus maridos para a educação dos filhos. Que o Senhor possa dar uma porção dobrada de sabedoria a essas mulheres, Pai, e que elas sejam mulheres tementes ao Senhor, Pai, mulheres fiéis à Tua palavra e que eduquem os meninos e meninas no caminho do Senhor, Pai. Nós oramos para que assim seja, para a honra e glória do santo e bendito nome de Jesus, nome o qual nós oramos agradecidos. Pai, que esta palavra possa frutificar em nós, que possamos, Pai, ser homens e mulheres do Senhor, que lançam apenas palavras que edificam. Pai, em nome de Jesus, que não saia da nossa boca palavras destrutivas. Pelo contrário, Pai, que nós possamos promover o nosso semelhante e, acima de tudo, Pai, que as nossas palavras possam ser carregadas de amor. Somos tão gratos a Ti, Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo, por todas as manifestações de carinho que o Senhor demonstra conosco das mais variadas formas. E a Tua palavra hoje que vem como orientação, Pai, para que sejamos atentos com aquilo que o Senhor tem nos dado. Pai, que o nosso coração possa ser um coração totalmente rendido ao Senhor, que não haja nenhum tipo de adoração, nenhum tipo de idolatria ao dinheiro, Pai, que sejamos realmente homens e mulheres, Pai, que adorem ao Senhor, que tenham o seu coração totalmente convertidos ao Senhor. Pai, que nós sejamos sábios no administrar o nosso dinheiro a partir da Tua direção, Pai, que possamos Te ouvir e que possamos viver, Pai, felizes com aquilo que o Senhor tem nos dado, entendendo, Pai, que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Pai, em nome de Jesus, que possamos ter uma vida simples, mas ao mesmo tempo rica em valores espirituais, Pai, a exemplo do nosso amado Jesus. Que assim seja, Pai, nós oramos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.
Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante, vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e no nosso parceiro Palavra do Pai. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe!